Ricardo Pereira tinha tudo o que um homem podia desejar. Um império imobiliário avaliado em 230 milhões de euros, uma mansão com vista para a costa do Algarve, carros de luxo e uma esposa belíssima que todos invejavam. Mas naquela noite de março, enquanto conduzia como um louco em direção ao Hospital Central do Porto, com as mãos a tremer no volante do seu Mercedes, Ricardo sabia que estava prestes a perder tudo. Não por uma queda na bolsa, não por um mau investimento, mas por uma verdade que se recusara a aceitar durante 9 meses inteiros. Sua esposa Sofia estava dando à luz um bebê que ele jurara não poder ser seu. Um bebê ao qual ele chamara de prova da traição. Um bebê por quem já preparara os papéis do divórcio e expulsara sua esposa de casa no 7º mês de gravidez. Quando chegou a emergência e se aproximou do vidro da sala de neonatologia, quando viu aquele recém-nascido envolto numa manta vermelha com uma mecha de cabelo escuro idêntica ao seu, quando leu a etiqueta que dizia Pereira e cruzou o olhar com sua esposa do outro lado do vidro, Ricardo compreendeu que cometera o erro mais devastador de toda a sua existência. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde está assistindo este vídeo. Ricardo Pereira nascera pobre num apartamento de 65 metros quadrados, no bairro da Pontinha, no Porto, filho de um pedreiro e de uma costureira que trabalhavam 16 horas por dia para conseguir juntar o almoço com o jantar. Conhecera a fome, a de verdade, aquela que te acorda de noite com cãibras no estômago e te faz olhar para a geladeira vazia como se fosse um inimigo. Conhecera a humilhação de usar sempre a mesma roupa na escola, de não poder ir às excursões porque seus pais não tinham dinheiro, de ser aquele que todos chamavam de pobre com aquele tom de desprezo que só as crianças sabem usar quando querem ferir de verdade. Mas Ricardo tinha algo que o dinheiro não podia comprar. Uma inteligência fora do comum e uma determinação que beirava a obsessão. Aos 20 anos, mudara-se para Coimbra com 230 euros no bolso e um sonho no coração. Trabalhara de dia como garçom e estudara à noite, dormindo 3 horas durante anos, alimentado apenas pela raiva de querer provar ao mundo inteiro que valia alguma coisa. Formara-se em economia com distinção máxima. Encontrara trabalho numa pequena imobiliária e, em 8 anos, tornara-se dono dessa agência. Em outros 13 anos, mais tornara-se um dos empresários imobiliários mais ricos de Portugal. Aos 44 anos, Ricardo Pereira era a encarnação do sonho português. Possuía 35 edifícios, entre Porto, Coimbra e Faro, 3 hotéis de luxo, 2 centros comerciais e uma mansão no Algarve que fora fotografada para as capas de todas as revistas de arquitetura do país. Tinha uma coleção de relógios que valia o preço de um apartamento. Conduzia carros que custavam mais do que seus pais ganharam em toda a vida e frequentava os círculos seletos do Porto que conta, dos nomes importantes e dos sobrenomes que abrem todas as portas. Mas havia algo que todo esse dinheiro não conseguira comprar, algo que Ricardo ocultava como o mais vergonhoso dos segredos. Ricardo Pereira era estéril. Descobrira aos 37 anos, quando começara a pensar que talvez fosse o momento de formar uma família. Fora ao melhor especialista do Porto, convencido de que seria apenas uma formalidade. Em vez disso, o médico comunicara-lhe o diagnóstico. Azoospermia completa, 0 espermatozoides, nenhuma possibilidade de conceber de forma natural. Uma condição irreversível que transformava o grande Ricardo Pereira num homem que não podia ter a única coisa que realmente desejava: consultara outros 18 especialistas em 3 países diferentes. Gastara centenas de milhares de euros em tratamentos experimentais, mas a resposta sempre era a mesma: era impossível. No fim, Ricardo guardara os laudos médicos num cofre no seu escritório e construíra ao redor dessa verdade um muro tão alto que às vezes quase conseguia esquecê-la. Então surgiu Sofia,
Conhecera-a numa cena beneficente 3 anos antes. Sofia era a organizadora do evento, uma mulher de 34 anos, com o cabelo castanho caindo sobre os ombros como ondas de seda, olhos verdes que pareciam conter todos os segredos do mundo e um sorriso que iluminara aquela sala mais do que todos os lustres juntos. Ricardo ficara fulminado pela forma como ela o olhara quando ele se apresentou esperando a habitual reação de admiração. Sofia olhara-o como se nunca tivesse ouvido esse nome, como se não se importasse nada com seus milhões, como se visse algo além da fachada de sucesso. Sofia Rodrigues vinha de uma família normal, pais professores que lhe transmitiram o amor pela cultura e a indiferença pelo dinheiro. Estudara história da arte, trabalhava para uma fundação que se dedicava a restaurar obras em igrejas abandonadas e vivia num apartamento em Braga, que custava menos do que a conta mensal de Ricardo no restaurante. Era tudo o que ele não era. Genuína, simples, desinteressada. Casaram-se 1 ano depois numa cerimônia íntima na igreja da aldeia onde Sofia crescera, num pequeno município de Trás-os-Montes. Ricardo pensara que aquele era o dia mais feliz de sua vida. Não sabia que seria o princípio do fim. O primeiro ano de casamento fora um sonho. Ricardo descobrira uma felicidade que não acreditava possível, uma serenidade que o dinheiro nunca conseguira dar-lhe. Voltava para casa à noite e encontrava Sofia esperando-o com um sorriso. Jantava com ela falando de tudo e de nada. Adormecia abraçado a ela. Pela primeira vez na vida, Ricardo Pereira não sentia a necessidade de correr, de conquistar, de provar algo a alguém. Mas havia uma conversa que evitava, um tema que esquivava cada vez que Sofia tentava levantá-lo. Os filhos. Sofia falava disso com aquela naturalidade de quem dá por certo que chegarão mais cedo ou mais tarde. Dizia que gostaria de ter 2, talvez 3, que imaginava a mansão no Algarve cheia de risadas de crianças. E cada vez, Ricardo mudava de assunto, inventava uma desculpa, adiava para um futuro que sabia nunca chegaria. Nunca lhe contara sobre sua esterilidade. Tinha medo de que ela o olhasse de outra forma, de que o visse como um homem incompleto, de que o deixasse por alguém que pudesse dar-lhe o que ele não podia dar. Ricardo Pereira, o homem que não tinha medo de nada, estava aterrorizado diante da ideia de perder a única pessoa que o amara pelo que realmente era. Então calara-se, e esse silêncio transformara-se numa bomba relógio. Era uma tarde de maio, quase 2 anos depois do casamento, quando Sofia voltou para casa com uma expressão no rosto que Ricardo nunca vira. Uma mistura de felicidade, medo e algo mais que ele não conseguia decifrar. Sentou-se no sofá da sala e pediu-lhe que se sentasse ao lado dela porque tinha algo a dizer-lhe. Ricardo sentou-se e nesse momento sentiu algo dentro dele que começava a rachar. Sabia, com aquela certeza que às vezes temos antes de conhecer os fatos, que o que ia ouvir mudaria tudo. Sofia pegou-lhe as mãos. Olhou-o nos olhos, com aquelas pupilas verdes que ele amava mais do que qualquer coisa no mundo, e disse-lhe que estava grávida de 2 meses. Descobrira naquela tarde, depois de semanas sentindo-se estranha, cansada, com náuseas matinais que atribuíra ao estresse. Ricardo ficou imóvel. Seu rosto não traiu nenhuma emoção, como se estivesse esculpido em pedra. Mas dentro dele desmoronava-se um mundo inteiro. Grávida. 2 meses. 2 meses nos quais Ricardo sabia, com certeza matemática e médica, que era impossível ter sido ele quem a engravidara. O silêncio alongou-se por segundos que pareceram horas. No seu cérebro formavam-se pensamentos que não queria pensar, conclusões que não queria tirar. Uma palavra começava a pulsar como um tambor cada vez mais forte. Traição. Quando finalmente falou, sua voz era fria como o gelo das montanhas. Perguntou a Sofia de quem era aquele bebê. A pergunta caiu entre eles como uma bomba, e Ricardo viu nos olhos de sua esposa primeiro confusão, depois incredulidade,
depois algo que se parecia terrivelmente com dor. Sofia respondeu que aquele bebê era dele. Obviamente dele. De quem mais? Não entendia a pergunta. Não entendia por que ele a estava olhando daquela maneira. Era seu marido, o homem que amava, o homem com quem fizera amor 1000 vezes. E ela estava dando-lhe a notícia mais linda do mundo. Mas Ricardo já não a escutava. Na sua mente formara-se uma certeza granítica. Sua esposa traíra-o. Levantou-se do sofá sem dizer uma palavra. Foi ao seu escritório e fechou a porta. Aquela noite dormiu no sofá do seu escritório, e quando voltou para casa no dia seguinte, tudo mudara. Os meses que se seguiram foram um inferno. Ricardo convencera-se de que Sofia o enganara, e nada do que ela dizia ou fazia conseguia fazer moça nessa convicção. Ele pedia-lhe obsessivamente que confessasse, que lhe dissesse com quem estivera. Ela chorava e jurava pela sua vida que nunca olhara para outro homem, que aquele bebê era dele. Mas Ricardo via naquelas lágrimas apenas a atuação de uma atriz consumada. Contratara um detetive particular, um dos melhores de Portugal, para seguir Sofia e documentar cada um de seus movimentos. Durante 3 meses, aquele homem seguira sua esposa a todo lado, fotografando cada pessoa com quem falava, gravando cada ligação telefônica, controlando cada mensagem. O resultado fora inequívoco. Sofia Rodrigues de Pereira nunca se encontrara com nenhum homem, nunca tivera comportamentos suspeitos, nunca dera nenhum sinal de ter um relacionamento. Mas Ricardo ignorara esse relatório como ignorara todo o resto. Na sua mente enferma de ciúmes, a ausência de provas era simplesmente a prova de que Sofia era mais esperta do que pensava, de que cobrira seus rastros com cuidado. Sofia tentara tudo. Suplicara a Ricardo que fizesse um teste de DNA, convencida de que provaria, de uma vez por todas, que o bebê era dele. Mas Ricardo recusara-se, dizendo que não era necessário nenhum teste porque ele já sabia a verdade. E a verdade era que aquele bebê não podia ser dele porque ele era estéril. Quando finalmente pronunciara aquela palavra, quando confessara a Sofia o segredo que ocultara durante anos, ela ficara sem palavras. Não pela revelação em si, mas pelo fato de ele ter se casado com ela sem dizer-lhe, de ter construído um casamento sobre uma mentira tão grande. Sofia chorara durante dias. Não pela esterilidade de Ricardo, mas pela falta de confiança, pelas mentiras, pelo muro que ele construíra entre eles. Tentara explicar-lhe que os médicos às vezes se enganam, que existem casos de homens declarados estéreis que depois tiveram filhos. Mas Ricardo não queria ouvir razões. No 7º mês de gravidez, Ricardo fez o que considerava a única coisa certa: expulsou Sofia de casa. Foi uma cena que os funcionários da mansão nunca esqueceriam. Ricardo convocou Sofia na sala principal e comunicou-lhe com voz gélida que seu casamento acabara. Disse-lhe que já falara com seus advogados, que os papéis do divórcio estavam prontos e que ela tinha 24 horas para fazer as malas e ir embora. Não lhe daria nada, porque o acordo pré-nupcial a excluía de qualquer direito em caso de adultério. Sofia suplicou-lhe que não fizesse isso, que lhe desse pelo menos tempo para dar à luz, que não a pusesse na rua em pleno inverno com um bebê no ventre. Mas Ricardo era inflexível. Chamou a segurança, mandou descer as malas de Sofia e viu-a sair por aquela porta sem mexer um músculo do rosto. Só quando o carro dela desapareceu no fim do caminho, Ricardo permitiu-se desmoronar. Sentou-se no chão de mármore da sala e chorou como não chorava desde que era menino. Sofia encontrou refúgio na casa de seus pais, naquela pequena casa de uma aldeia de Trás-os-Montes onde crescera. Seus pais acolheram-na sem fazer perguntas, sem julgar. Os 2 meses que separavam Sofia do parto foram os mais difíceis de sua vida. Não pela gravidez, mas pela dor de ter sido abandonada pelo homem que amava, acusada de algo que não fizera. Chorava todas as noites, mas cada manhã levantava-se e seguia em frente por aquele bebê que trazia no ventre. Você está gostando desta história?
Deixe um like e inscreva-se no canal. Agora continuamos com o vídeo. Era uma noite de março, uma daquelas noites úmidas e frias que o Porto oferece no fim do inverno, quando o telefone de Ricardo tocou. Ele estava no seu escritório, rodeado de garrafas vazias e documentos que não tinha forças para ler. E por um momento pensou em não atender. Não falava com ninguém há semanas. Despedira o pessoal de serviço porque não suportava ter gente ao redor. Mas algo o impeliu a olhar a tela. Talvez o instinto, talvez o acaso. O nome que piscava era o de Teresa, a mãe de Sofia, uma mulher que nunca o chamara antes, uma mulher que provavelmente o odiava pelo que fizera à sua filha. Ricardo atendeu. A voz de Teresa era tensa, controlada, a de uma pessoa que está lutando para manter a calma. Disse-lhe que Sofia estava na emergência do Hospital Central do Porto, que tivera complicações repentinas, que iam fazer-lhe uma cesariana de emergência porque o bebê estava em sofrimento fetal. Disse-lhe que não ligava por ele, que não lhe pedia nada, mas que achava que ele tinha direito de saber que seu filho estava prestes a nascer e que talvez não conseguisse. Ricardo ficou paralisado. Seu filho. Teresa dissera seu filho. Não o filho de outro, não o bastardo da traição, mas seu filho. Por um momento no cérebro de Ricardo abriu-se uma rachadura naquela certeza granítica que construíra durante os últimos meses. E se estivesse enganado? E se os médicos estivessem enganados? E se aquele bebê que estava nascendo nesse momento, aquele bebê que talvez estivesse morrendo, fosse realmente seu? Não recordou nunca como chegar ao seu carro, como arrancara. Só recordou a estrada correndo veloz na escuridão, os faróis atravessando a neblina, o coração batendo tão forte que lhe doía o peito. Trás os montes, ficava a 4 horas do Porto, mas aquela noite Ricardo chegou em pouco mais de 2, conduzindo a velocidades de loucura. Quando chegou ao hospital, já passara da meia-noite. Correu pelo estacionamento, passou a entrada de emergência, atropelando quem se pusesse no seu caminho. Perguntou a todos onde ficava a maternidade. Encontrou Teresa no corredor do departamento, sentada numa cadeira com as mãos juntas no colo, como se estivesse rezando. Quando o viu chegar, a mulher levantou-se e olhou-o com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Não era ódio. Era algo que se parecia com um cansaço infinito, misturado com um clarão de esperança. Teresa disse-lhe que Sofia estava há meia hora no centro cirúrgico, que o bebê tinha o cordão umbilical enrolado ao redor do pescoço. Disse também que Sofia, antes de entrar no centro cirúrgico, perguntara por ele. Dissera que queria que estivesse presente no nascimento do seu filho. Sentou-se junto a Teresa e esperou. Minutos que pareciam horas. Depois, finalmente, a porta abriu-se e saiu um médico. O médico disse que o bebê nascera, que era um menino que pesava 3.700 gramas e que depois de um momento de dificuldade inicial estava fora de perigo. Disse também que Sofia perdera muito sangue, mas que seu estado era estável. Ricardo sentiu as pernas falharem. Apoiou-se na parede para não cair. O médico perguntou se queria ver o recém-nascido. Ricardo assentiu sem falar. Seguiu o médico pelo corredor até chegar a uma parede de vidro atrás da qual estava a sala de neonatologia. O médico apontou um dos berços, o que tinha a etiqueta que dizia Pereira, masculino, nascido em 15 de março. Ricardo aproximou-se do vidro e olhou. Ricardo ficou diante daquele vidro durante o que pareceu um tempo infinito. Não conseguia mover-se. Não conseguia tirar o olhar daquela pequena criatura envolta numa manta vermelha que dormia placidamente. O bebê tinha uma mecha de cabelo escuro, tão escuro que parecia quase preto, exatamente como o cabelo de Ricardo. Tinha as mãozinhas pequenas fechadas em punho, e embora tivesse os olhos fechados, Ricardo podia ver a forma do seu rosto, a linha do nariz, a curva dos lábios. E em cada detalhe via algo que lhe tirava a respiração. Aquele bebê era idêntico a ele, não parecido,
Não vagamente similar como todos os recém-nascidos, idêntico. Era como olhar uma fotografia de si mesmo bebê, uma daquelas poucas fotos descoloridas que sua mãe guardara. Fotos nas quais Ricardo era um recém-nascido com o mesmo cabelo escuro, o mesmo narizinho, a mesma covinha no queixo. Ricardo apoiou a testa no vidro frio e fechou os olhos. Dentro dele estava ocorrendo algo que nunca sentira antes. Um terremoto emocional que estava devastando todas as certezas sobre as quais construíra os últimos meses de sua vida. Se aquele bebê parecia-se tanto com ele, se era tão evidentemente um Pereira, então talvez não fosse filho de outro homem. Talvez fosse realmente seu filho. Talvez os médicos estivessem enganados. E se estivera enganado, o que fizera a Sofia? As imagens começaram a desfilar pela sua mente como um filme de terror. Sofia anunciando-lhe a gravidez com os olhos cheios de alegria e ele olhando-a com suspeita e desprezo. Sofia chorando, jurando-lhe que nunca o traíra e ele chamando-a de mentirosa. Sofia grávida de 7 meses com a barriga enorme, suplicando-lhe que não a expulsasse de casa, e ele chamando a segurança. Ricardo olhou para as mãos que tremiam. Aquelas eram as mãos de um monstro. Foi nesse momento que a viu. Sofia estava de pé do outro lado do corredor, apoiada no braço de seu pai. Ainda vestia o avental do hospital. Tinha o rosto pálido e demacrado pelo parto, mas seus olhos, esses olhos verdes que Ricardo amara desde o primeiro momento, estavam fixos nele com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Não havia ódio naqueles olhos, embora devesse haver. Não havia raiva. Só havia uma tristeza infinita, profunda como um oceano. Uma tristeza que falava de amor traído, de confiança destruída, de sonhos quebrados. Foi Sofia quem se moveu primeiro. Soltou-se do braço de seu pai e começou a caminhar em direção a ele, um passo lento e fatigado após o outro. Ricardo ficou imóvel, olhando-a aproximar-se. Quando estavam cara a cara, separados apenas por alguns centímetros, Sofia levantou a mão e apoiou-a no vidro, exatamente no ponto onde ainda estava a marca das mãos de Ricardo, e com uma voz que era pouco mais que um sussurro, disse apenas 3 palavras. É seu filho. Ricardo desmoronou. Os joelhos cederam e encontrou-se no chão frio do corredor, soluçando como uma criança, com as lágrimas sulcando-lhe o rosto. Tudo o que guardara dentro durante meses, a raiva, a dor, os ciúmes, o medo, saiu num torrente que o arrastou completamente. Sofia agachou-se junto a ele, apesar da dor da cesariana, apesar de tudo o que ele lhe fizera. Pegou-lhe o rosto entre as mãos e obrigou-o a olhá-la. E quando seus olhos se encontraram, Ricardo viu algo que não merecia, mas que desejava mais do que qualquer coisa no mundo. Viu o perdão. 2 semanas depois, Ricardo estava sentado na sala da casa dos pais de Sofia. Tinha nos braços seu filho, aquele bebê, a quem chamaram Miguel em homenagem ao pai de Sofia, e olhava-o dormir com uma expressão que sua esposa nunca lhe vira antes. Tinham sido 2 semanas intensas, cheias de conversas difíceis, de lágrimas, de confissões dolorosas e de lento trabalho para reconstruir o que ele destruíra. Ricardo contara tudo a Sofia. A esterilidade, a vergonha que sentira, o medo de perdê-la que o empurrara a ocultar-lhe a verdade. Pedira-lhe perdão. Um perdão que sabia não merecer, mas que ela lhe concedera igualmente, porque Sofia era feita de amor, mesmo quando o amor doía. Depois, ligaram juntos ao médico de Ricardo, aquele especialista do Porto que anos antes lhe dera o diagnóstico de esterilidade. O médico admitira que em casos extremamente raros, talvez um entre 100.000, homens com a zoospermia completa podiam ter episódios isolados de produção espermática suficiente para a concepção. Era um fenômeno pouco estudado, mas existia. Ricardo fora um desses milagres estatísticos. Sofia pedira-lhe tempo. Não para decidir se o perdoava, isso já fizera,
mas para entender se podia voltar a confiar nele. Ricardo aceitara sem protestar. Pela primeira vez na vida compreendera que havia coisas que não se podiam comprar, conquistar ou obter com determinação. Havia coisas que tinham que ganhar-se dia a dia, gesto a gesto. Vendera a mansão no Algarve, transformada no símbolo de tudo o que correra mal. Comprara um apartamento em Braga, perto da casa dos pais de Sofia. Um apartamento normal, sem tetos pintados a fresco, mas com o quarto para o bebê e o espaço para crescerem juntos. Também mudara sua forma de trabalhar. Já não 18 horas por dia perseguindo o próximo negócio. Delegara a maior parte do trabalho aos seus colaboradores e começara a passar o tempo em casa com sua esposa e seu filho. Trocar fraldas, preparar mamadeiras, levantar-se de noite quando Miguel chorava. Coisas que o velho Ricardo teria considerado abaixo da sua dignidade e que o novo Ricardo considerava o maior privilégio de sua vida. Meses depois, numa tarde de verão, Ricardo e Sofia estavam sentados na varanda do seu apartamento, olhando o pôr do sol que tingia o céu de laranja e rosa. Miguel dormia no seu berço no quarto ao lado, o monitor do bebê ligado na mesinha entre eles. Ricardo disse que estava pensando em como fora estúpido, em como estivera perto de perder tudo o que realmente importava, em como pouco lhe importava agora todo aquele dinheiro que antes era o centro da sua existência. Disse que estava pensando em que tipo de pai queria ser para Miguel, em como ensinar-lhe que o valor de um homem não se mede pela conta do banco, mas pela capacidade de amar e de pedir perdão quando se engana. Sofia levantou-se da cadeira, sentou-se no seu colo e abraçou-o com aquela força suave que só ela sabia ter. E naquele abraço, Ricardo compreendeu que a verdadeira riqueza nunca estivera nos seus edifícios, nos seus hotéis, nos seus carros. A verdadeira riqueza sempre estivera no coração de uma mulher que o amara, apesar de tudo, e nos olhos de um menino que o olhava como se fosse o centro do universo. Um ano depois, Ricardo e Sofia renovaram seus votos matrimoniais na mesma igreja da aldeia onde se casaram pela primeira vez. Foi uma cerimônia simples, apenas a família e uns poucos amigos íntimos. Miguel, que já tinha quase 2 anos, levou os anéis sobre uma almofada de veludo vermelho, caminhando com aqueles passos inseguros das crianças que acabam de aprender a mover-se sozinhas. Quando saíram da igreja sob uma chuva de arroz e pétalas de flores, quando Ricardo pegou Miguel nos braços e com o outro braço estreitou Sofia, compreendeu que a história que começara como uma tragédia transformara-se em algo diferente. Transformara-se numa história de redenção. Não a redenção do milionário que recuperava sua riqueza, mas a muito mais importante, a do homem que recuperava sua humanidade. Não o final feliz dos contos de fadas, esse perfeito e sem sombras, mas o final feliz de verdade, o que chega depois da dor, depois dos erros, depois do duro trabalho de reconstruir o que se destruiu. Cada manhã, quando acordava junto a Sofia e ouvia Miguel chamando o papai do seu quarto, Ricardo agradecia por aquela noite de março em que correra ao hospital, por aquele vidro da sala de neonatologia que lhe mostrara a verdade, por aquela mulher extraordinária que escolhera perdoá-lo quando teria todo o direito de odiá-lo, e sabia que essa era a única riqueza que realmente importava. Esta história nos lembra que o verdadeiro amor não é o que desmorona ante a primeira dificuldade, mas o que encontra a força para levantar-se mesmo depois das quedas mais dolorosas. Lembra-nos que o dinheiro pode comprar casas, carros, roupas, mas não pode comprar a confiança, o perdão, a capacidade de admitir os próprios erros. E lembra-nos, sobretudo, que nunca é tarde demais para mudar, para pedir perdão, para tornar-se a pessoa que sempre deveríamos ter sido. Se esta história tocou seu coração, se fez você refletir, se emocionou você ainda que seja um pouco, então deixe que saibam também aqueles que vierem depois de você. Um gesto simples, um clique,
pode fazer com que outras pessoas vivam o que você viveu hoje. Obrigado por ficar comigo até o final.